Senhor presidente, senador Paulo Paim, senador José Medeiros, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, o IBGE acaba de divulgar o índice de crescimento do PIB de 2014, já utilizando os novos métodos ou a nova metodologização desse número. O Produto Interno Bruto, como todos já sabem, é a soma das riquezas produzidas no país, e o número que acaba de ser divulgado do IBGE ficou muito próximo da nota do próprio governo, ou seja, zero. Houve um crescimento de 0,1% do nosso PIB, ou seja, muito perto de zero, que é a nota do desempenho econômico do governo, em decorrência dessa política econômica desastrosa que vem sendo realizada no Brasil. Dados aqui publicados pelo portal G1 mostram que o PIB de 2014 é o pior desde 2009, quando a nossa economia recuou para zero, teve um decréscimo de 0,2%. E, surpreendentemente, de um recuo de 0,2% em 2009, em 2010, coincidentemente, ano eleitoral, o PIB alcançou o seu maior crescimento dos últimos 15 anos, com 7,5% de crescimento. Ou seja, nós saímos em 2009 de um recuo, ou seja, de um decréscimo de 0,2%, para, no ano seguinte, um crescimento de 7,5%. E como se explica este verdadeiro milagre? Pela expansão do crédito. A soma da riqueza do Brasil não veio através do crescimento da indústria, que, pelo contrário, agora, no PIB de 2014, recuou 1,2%. O que salvou ainda esse PIBinho, esse PIB perto de zero, novamente, a agroindústria, especificamente a soja e a mandioca, porque até mesmo o milho teve recuo. Ou seja, foi a expansão do crédito que o governo fez em 2010 para ter também bom desempenho eleitoral que registrou esse crescimento de 7,5% e que resultou em 2011 o crescimento de 3,9%, depois foi para, em 2012, 1,8%, voltou a ter uma nova expansão de crédito com novos programas de financiamento para 2,7%, e aqui vem um número divulgado há pouco pelo IBGE de 0,1%. E a projeção do próprio Banco Central é que neste ano 2015 nós teremos um quadro recessivo, nós teremos uma diminuição do nosso produto interno bruto, da soma das riquezas do país, com inflação já chegando a 8%, e a inflação para os mais pobres já atingiu a casa dos 2 dígitos, maior taxa de desemprego dos últimos 10 anos, redução da renda em 10%, ou seja, nós estamos vivendo uma situação em que as pessoas estão empobrecidas. Infelizmente, o Brasil está desperdiçando, dada a incompetência do governo da presidente Dilma Rousseff do PT, conquistas que foram alcançadas pela nossa sociedade, pelo nosso povo, com muito esforço, com muito trabalho. E não foi o trabalhador, o assalariado brasileiro, ou não foram os trabalhadores, os assalariados, os empresários, os industriais que jogaram o Brasil na recessão. Se existe um responsável pela recessão econômica que estamos enfrentando, esta responsabilidade é da presidente Dilma Rousseff do PT, que, infelizmente, eu tenho dito isso de forma reiterada, de maneira repetida, e falo isso de forma constrangida. Não há nenhuma alegria nessa afirmação quando eu digo que a presidente mentiu
para o povo brasileiro. É constrangedor ter que dizer que a maior autoridade do país, que a presidente da República, que já é avó, que tem uma idade já na maturidade, mentiu para o povo brasileiro. Mentiu quando disse, por exemplo, que a energia iria ter um decréscimo em média de 18% e esse ano a conta de energia, a conta de luz dos brasileiros será aumentada, será majorada em média em 70%. 70% de aumento na conta da energia. Ela, infelizmente, não falou a verdade ao povo brasileiro quando disse que não mexeria em direitos trabalhistas, em direito, em conquista dos trabalhadores, nem que a vaca tossisse. E todas as medidas que foram encaminhadas para apreciação do Congresso Nacional atacam conquistas dos trabalhadores brasileiros que estão sendo, de forma injusta, chamados para pagar a conta do desajuste fiscal que foi promovido pelo governo federal. O governo gastou de forma desmedida, de maneira descontrolada. Nós temos hoje um país com crises que não cessam. É estarrecedor o que está acontecendo no Brasil quando você tem a sensação de que as coisas podem voltar ao trilho ou aos trilhos, surge um novo escândalo, como agora o escândalo da Receita. E as cifras são impressionantes. O mais novo escândalo que está sendo revelado aponta um desvio de 19 bilhões de reais. É mais do que o orçamento do meu estado, a Paraíba. Paraíba deve estar hoje com um orçamento de 13, 14 bilhões. Só em mais um escândalo, envolvendo agora a Receita, o Conselho de Contribuintes, 19 bilhões de reais. Os sites de notícia amanheceram um dia anunciando mais uma etapa da Operação Lava Jato com novas prisões. E ontem esteve no Senado, batendo a porta do presidente desta casa, o senador Renan Calheiros, o ministro Arthur Chioro, ministro de Estado da Saúde. E o ministro veio para, mais uma vez, tentar confundir. A obrigação do governo, qualquer governo, é esclarecer, é agir. Esse governo confunde muito mais do que esclarece, porque tem sido a prática recorrente do governo da presidente Dilma Rousseff, e também um governo que não age. Não age nas coisas mais simples. Nós estamos com uma vaga no Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional do país, aberta há 8 meses. E não é só a vacância provocada pela aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa na Suprema Corte do Brasil, mas nos tribunais superiores, no STJ, no Tribunal Superior Eleitoral, cargos que a presidente não consegue preencher, nos tribunais regionais, processos que estão se acumulando por falta da iniciativa básica, simples, do dia a dia de governar, que é cumprir as obrigações constitucionais. E nem isso o governo tem conseguido fazer. Nós estamos tendo um amontoado de pessoas que batem a cabeça e que não conseguem dar ao país um caminho, um rumo, um prumo. A situação é muito grave. A situação é extremamente grave porque não para de surgir escândalos, os escândalos com cifras bilionárias. Bilhão no Brasil está desmoralizado. Se fala em bilhão hoje e as pessoas se confundem porque as cifras são estarrecedoras. Esse mais novo escândalo que está sendo revelado, de 19 bilhões de reais, é superior ao orçamento, tenho certeza, de mais de 70% dos estados brasileiros. A Lava Jato, da mesma forma, levou para o ralo da corrupção recursos que representam muito mais do que o orçamento de 95% dos municípios brasileiros. A que ponto nós chegamos?
É preciso dar um basta nessa situação. É preciso que definitivamente possamos encontrar um caminho, e o caminho será através da transparência, da humildade, do reconhecimento de falhas e de erros e, sobretudo, de uma postura honesta com o país. O que o ministro da Saúde deve fazer é vir, e ele já está convidado para isso, através do requerimento apresentado na Comissão de Relações Exteriores, presidida pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB. O que o ministro tem que fazer, ao invés de bater na porta da presidência do Senado, é comparecer à Comissão de Relações Exteriores para, de forma honesta, transparente e clara, esclarecer a burla que foi feita ao Congresso Nacional, que tem a atribuição constitucional, pelo que determina o artigo 49 da nossa Carta Magna, e passo a fazer a leitura, abrindo aspas a partir desse instante, é competência privativa exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos e atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. E foi isso que aconteceu. Sem a autorização do Congresso, através do programa Mais Médico, que é um programa importante, e não venha o ministro, tenha paciência, não venha o senhor ministro dizer que nós da oposição queremos acabar com mais médicos. Não queremos acabar com mais médicos, o que nós queremos é acabar com a corrupção, o que nós queremos é acabar com a fraude, o que nós queremos é acabar com o desvio de recursos públicos e o que nós queremos é o respeito à nossa Constituição, que o governo da presidente Dilma Rousseff desrespeita de forma reiterada. Está claro, está aqui dito, lido por mim nesse instante, o artigo 49 da Constituição, que atribui a competência exclusiva do Congresso Nacional os tratados internacionais que sejam gravosos, ou seja, que tenham despesas financeiras por parte do governo. O que fez o governo e o ministro tenta esconder? Por incrível que pareça, usaram a OPAS como uma espécie de laranja para viabilizar um acordo bilateral com Cuba e transferir recursos para a ditadura cubana sem o aval do Congresso Nacional, o senador José Medeiros. E a Rede Bandeirantes de televisão apresentou vídeos. Os sites estão revelando novos diálogos com conversas, inclusive, em tom pejorativos, desrespeitosos com autoridades da República. E o que nós precisamos fazer, e tenho certeza que o senador Renan, presidente desta casa, não vai fazer outra coisa senão preservar as atribuições do Congresso, para que nós possamos trazer a verdade e mostrar que, ao contrário do que diz o senhor ministro Arthur Chioro, que nós da oposição somos contrários ao Mais Médico, e digo aqui de novo, não somos. O programa Mais Médico é importante para atender a população, aqueles que mais precisam, levar assistência nos locais mais remotos do país. Agora, o que nós não podemos aceitar, nem vamos admitir, muito menos seremos coniventes, é com a fraude. A fraude se usar a OPAS como uma laranja para fazer transferência de recursos bilionários para o governo de Cuba. É mais um crime que se comete. E o senhor ministro tem responsabilidade, sim, de esclarecer essa questão e não fazer a tática do diversionismo, de sair do foco, de fugir de suas responsabilidades, desviar do tema, confundindo a opinião pública. Fazem terrorismo com os mais pobres. É lamentável essa prática do governo, que sempre usa da estratégia do terror para dizer àqueles que mais precisam, olha, a oposição quer acabar com os mais médicos, para esconder esta roubalheira toda que está acontecendo no Brasil em todas as áreas. Em todas as áreas, não há um segmento do governo federal
que você possa encontrar lisura, seriedade, honestidade. O governo federal apodreceu. São os fundos de pensão, são as estatais, são ministérios. É um escândalo atrás do outro. Daí porque as pessoas estão nas ruas, registrando toda a sua insatisfação. E será esse povo na rua que vai fazer com que o país mude, que vai fazer com que o país se transforme como todos nós desejamos. Eu escuto com prazer e atenção a parte do senador José Medeiros. Senador Cássio Cunha Lima, eu agradeço a parte e eu sinto que existe sim uma certa contradição. Porque, primeiro, pelo discurso de campanha, a gente até entende. Não é justificável, mas até entende que faça um discurso tentando se eleger, assim como fez várias medidas econômicas incompreensíveis para tentar fazer reeleição. E está aí mais uma justificativa pelo qual essa casa tem se debruçado aqui no sentido de acabarmos com o Instituto da Reeleição. Mas existe uma contradição agora na administração. O governo tem dito, cantado em verso e prosa, e essa tribuna aqui, os mesmos que defendem o governo, tem dito aqui que esse governo nunca investigou tanto e que tem dado apoio ao Ministério Público e à Polícia Federal para que o faça. Mas, ao mesmo tempo, na prática, isso não se reveste de verdade, porque nós estamos com os funcionários do Ministério Público da União todos parados em situação de penúria, porque o governo não tem se manifestado nem conversar com esses funcionários no sentido de acabar com a greve. E eles já estão há 9 anos sem uma reparação das perdas. Eu sinto que existe um grupo em torno da presidente, e a gente tinha, e ela foi eleita por isso, como uma boa técnica, mas eu creio que a derrocada desse governo começa até no primeiro mandato, quando ela fez uma limpa nos remanescentes aliados do presidente Lula e resolveu montar um governo para chamar de seu. E o que acontece? O que a gente sente é que montou-se um núcleo ideológico bolivarianista ao redor da presidente e que, por mais que essa casa alerte, por mais que os próprios aliados e as pessoas com um senso lógico no PT avisem, a gente não sente que eles, pelo menos imaginem que possam estar errados. Porque o pior é isso. Não é quando a pessoa está errada e vem e fala, não, eu estou errado. Mas quando a pessoa realmente está num caminho e ela imagina que está fazendo certo. E todos os outros que digam alguma coisa em contrário, passam a ser como se fossem inimigos. Vossa Excelência cita o programa Mais Médicos. A ideia é boa. Agora, a execução é que é questionável, tanto por essa manobra, essa triangulação nos recursos, quanto pela forma de relacionamento com esses profissionais, porque não podemos compactuar com a forma como o governo cubano trata esses profissionais e a gente compartilhe disso. Que o governo fique quieto a respeito do que o governo cubano faça, tudo bem. Eu acho que não devia. Eu acho que o Brasil, como protagonista e líder na América, devia começar, sim, fazer essa discussão sobre o desrespeito aos direitos humanos em países vizinhos. Mas, se opta por não fazer isso, tudo bem. Mas compactuar, senador Cássio Cunha, eu acho que já é demais. E nós estamos sendo cúmplices desse governo cubano, porque os casos, todos os dias, não sou eu, não é a oposição que está dizendo, são esses profissionais. Alguns profissionais que têm ido à imprensa, outros têm desistido, porque o relacionamento não é bom. O tratamento com eles pega, se eu não me engano, um salário que é X aqui, passa X menos 90%, e como é que o país pode compactuar com uma coisa dessa? E o governo, eu sinto que, formado esse núcleo em torno da presidente, falta entendimento. Parece que bate cabeça, senador Cássio Cunha Lima, porque, veja só, parece que existe o Planalto, e existem os outros ministros.
No início desse governo, nós vimos o ministro Nelson Barbosa receber uma reprimenda pública a respeito da questão do salário mínimo. Foi desautorizado pelo Planalto. Logo em seguida, quando o ministro Joaquim Levy, discutindo a situação econômica do país, e, a meu ver, com muita clareza, porque é importante, errar é humano, e reconhecer os erros são nobres, é uma nobreza, e ele disse que tinha sido feito besteira. Usou o termo brincadeira, falou, essa brincadeira nos custou, e todo mundo entendeu que ele nem estava agredindo o governo. Está falando, olha, fizemos uma coisa que não foi correta naquele momento e que deve ser corrigido. Também recebeu uma reprimenda pública. Logo em seguida, o ministro da SECOM, num acesso, eu nunca vi um e-mail tão verdadeiro, vazou. E vazou com que intuito aquele documento? O documento mostrava que havia robôs, que o governo tinha usado robôs para denegrir a oposição, enfim, para espalhar pelas redes sociais, e eu explico aqui, esses robôs são perfis, tanto no Twitter quanto nas redes sociais, são perfis fakes, falsos, que são criados para denegrir adversários, e eles são repetidamente. Um ser humano teclando no computador, ele não conseguiria espalhar mensagens, e eles criaram esses robôs e espalharam. E o ministro, além de fazer críticas ao governo, soltou um e-mail interno e alguém vazou. Vazou e também agora, além de receber uma reprimenda, ele foi demitido agora. Então a gente vê que o governo não se entende. E nisso que não se entende, senador Cássio Cunha Lima, joga-se a responsabilidade para a oposição. E está jogando um monte de responsabilidade, inclusive das manifestações. Eu gostaria muito que a oposição pudesse ter esse mérito de ter levado esses quase 2 milhões de pessoas às ruas, mas infelizmente não é mérito nosso, é mérito do núcleo duro do Planalto, não é nem de todos os ministros. Eu ontem vi o ministro da Pesca expondo ali, fiquei maravilhado, o entusiasmo, a vontade de acertar, e a gente vê em vários ministros isso. Agora, o núcleo duro do Planalto precisa primeiro se integrar, precisa integrar esse governo. Segundo, fazer um entendimento. Segundo, se entender com sua base. Então, a oposição é o mínimo dos problemas do governo. Eu vejo que o governo precisa se acertar, parar de ter preconceito com sua base, porque eu vejo que tem aliados de primeira, segunda e terceira, e depois se preocupar com a oposição, porque nós não somos problema, nós estamos aqui, na verdade, ajudando, porque estamos alertando. O tempo inteiro aqui, o que essa casa tem feito é alertar. Inclusive, esses dias, senador Cássio Cunha Lima, numa sexta-feira de tarde, nós fomos ao Planalto, ajudar o governo. Um grupo de senadores aqui, no final de semana já, fomos lá pedir que ela vetasse a emenda do orçamento que aumentava o fundo partidário. Então, não pode responsabilizar a oposição por erros, porque isso é muito primário e a população percebe que está errando e jogando a culpa nos outros. E virou até meme na internet. O cartazinho foi FHC. Muito obrigado pela parte, senador. Agradeço, senador José Medeiros, pelo aparte, pela contribuição. O meu chefe de gabinete, Flávio Romero, esteve aqui na tribuna enquanto Vossa Excelência fazia o aparte, para me alertar que o nome correto, a pronúncia correta do ministro da Saúde é Quioro e não Chioro. Então, peço desculpas em primeiro lugar ao ministro, não faço política em caráter pessoal, obviamente, pelo equívoco do Quioro com Chioro, mas uma posição que chia tanto... Mas como se escreve, tá bom, senador. Mas com uma população que está chiando tanto, e chiando com razão, confundir o Quioro com Chioro é ato falho de fácil explicação. Pois bem, voltando ao tema, com o pedido formal de desculpas ao senhor ministro pelo equívoco na pronúncia do seu nome. Então, o ministro Arthur Quioro esteve no Senado fazendo um apelo ao presidente Hernan Calheiros para que a oposição não acabe com um programa mais médico. É uma atitude diversionista. O ministro tem que comparecer, e ele já está convidado para isso, à Comissão de Relações Exteriores para esclarecer a fraude que foi praticada
em não submeter ao Congresso Nacional um acordo bilateral com Cuba, e o requerimento para a presença do ministro já foi apresentado, assim como também o projeto de decreto legislativo, que está aqui em minhas mãos, subscrito por esta liderança do PSDB, por minha pessoa e também pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores, o projeto de decreto legislativo do Senado, número 33, de 2015, que susta os efeitos do aditivo firmado recentemente dentro do programa Mais Médico, que permitiu essa evasão de divisas para reforçar a ditadura cubana sem a expressa autorização do Congresso Nacional, como determina a nossa Constituição Federal em seu artigo 49. Então, o apelo que faço ao encerrar esse meu pronunciamento ao presidente do Senado e do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, é que ele possa priorizar a apreciação pelo plenário do projeto de decreto legislativo número 33, para que sustem os efeitos desta fraude que foi praticada pelo Ministério da Saúde, pelo governo da presidente Dilma Rousseff do PT, e que o senhor ministro Arthur Quiorio compareça à Comissão de Relações Exteriores, não para confundir a opinião pública com afirmações falsas que a oposição deseja acabar com os mais médicos. Não, a oposição quer acabar com a corrupção no Brasil. A oposição quer acabar com a roubalheira nesse país. A oposição quer acabar com a fraude que está sendo praticada em várias áreas do governo federal, dentre as quais no programa Mais Médico. Além de tudo que o povo brasileiro vem enfrentando, com a falta de transporte de qualidade, com a falta de assistência em saúde, com a ausência de educação, com a falta de perspectiva de um futuro melhor, com a volta do desemprego, com o retorno da inflação, com a queda do poder de compra, a nossa sociedade convive com um governo que está afundando no mar de lama. Porque todo dia surge uma nova denúncia, todo dia surge um novo escândalo. E o governo perdido, sem cumprir as suas funções básicas, primeiras de conduzir o país para o caminho do desenvolvimento e, naturalmente, do bem-estar social que todos nós almejamos. Portanto, agradecendo mais uma vez ao à parte do senador José Medeiros, sempre assíduo, que chega agora tão recentemente ao Senado Federal, em substituição ao senador Pedro Taques, que foi eleito governador do seu estado. Quero saudar o senador Zé Medeiros pelo desempenho. Apesar de ser o primeiro mandato, o senador Zé Medeiros nunca foi vereador, deputado estadual, deputado federal, foi eleito suplente com o senador Pedro Taques e consegue algo que parecia ser de difícil alcance, que seria substituir à altura o senador Pedro Taques, pela qualidade do mandato do senador Pedro Taques. E Vossa Excelência tem conseguido, senador Zé Medeiros, com a sua simplicidade, Vossa Excelência que se orgulha em ser patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal, ostenta com orgulho o prazer de compor os quadros da nossa briosa Polícia Rodoviária Federal, com dignidade, com assiduidade, competência, zelo, brasilidade, seriedade, tem conseguido, sim, suprir a lacuna que imaginávamos que ficaria o plenário e o Senado Federal com a eleição do senador Pedro Taques. Vossa Excelência é o exemplo do povo brasileiro, povo que trabalha, um povo que tem compromisso com o que é correto, com o que é certo, com a ética, e por um capricho do destino lhe permite começar a sua trajetória com mandatos eletivos, por onde muitos tentam chegar e poucos alcançam, que é o Senado da República. E Vossa Excelência, com a sua juventude, tem feito um trabalho que se notabiliza já nesses poucos meses de mandato. Cumprimento Vossa Excelência e agradeço mais uma vez pela contribuição dada ao meu pronunciamento. Senador, eu que agradeço e fico muito honrado de receber essa avaliação. Muito obrigado, senador. Ela é justa e sincera.
E encerro, senhor presidente, agradecendo para o senador Paulo Paim, também pela oportunidade, desejando a todos que nos acompanham pela TV Senado um final de semana com paz, com saúde, paz e bem a todos. Muito obrigado.